expedições, eram obras, não sei se dá para chamar teatro ou performance, mas a primeira delas era uma expedição ao centro da Terra. E era numa escala gigantesca, entraram num túnel em construção, conseguiram convencer a empresa e a prefeitura que cabia uma obra, uma espécie de... como o Teatro da Vertigem fez mais tarde, mas eles se enfiaram lá dentro, fizeram rituais, e era uma expedição que para cada espectador durava umas 5 horas. E não era só assistir, tinha que participar, e tinha banho de gás, sei lá. Era uma aprovação de todo tipo. E eles fizeram 3 expedições, uma no Rio de Janeiro, e era assim, tinha 25 pessoas ou 30 por cada espetáculo, por assim dizer. Tinha mais ou menos o dobro de atores técnicos cuidando para que cada um vivenciasse em segurança algo que sempre era extremo, assim, no limite do desastre. E ele fez uma tese, porque ele não é um teórico, mas ele fez uma tese desse tamanho assim, com muitas imagens sobre os expedicionários, e quando eles sobreviveram, quer dizer, quando eles chegavam ao cabo de uma expedição, eles recebiam como prêmio, por terem sobrevivido, uma taça de vinho de boa qualidade. E eu acho que vocês merecem isso. Olha, a gente ainda tem um encontro que vai ser com o filme e com mais convidados, não é? Eu trouxe aqui, eu preciso que alguém teste, se eu não conseguir no meu computador, se a versão que eu tenho, se ela tem legenda. Eu não lembro se a gente legendou. Alguém tem alguma coisa, algum computador que entra um DVD assim para ver? Agora não, né? Tá. Depois a gente vê isso. De todo modo, o filme vai rolar na semana daqui 2, né? E se der algum pepino e esse filme não rolar, eu tenho 15 opções muito boas. E a gente pode enganar o povo, chama para esse filme e passa um outro que eles vão ficar igualmente felizes. Então, resolvido esse pequeno problema técnico, o que eu pensei hoje, eu fiz, olha, na verdade, para minha surpresa, eu dei 8 aulas muito organizadas, cada uma com um tema, numa sequência, etc. E eu pensei que a gente merecia um encontro mais assim, livre associativo, ao invés de eu dar uma aula inteira, de a gente fazer assim uma dinâmica distinta, que coubessem reflexões daquilo que foi acontecendo ao longo desses encontros, ideias que vieram vindo, questões que ficaram no ar, associações livres, fazer alguma coisa menos conduzida. Não sei se essa ideia lhes parece razoável. Obrigado. Que luxo. Vou dar só uma sugestão. Marcos, você precisa testar o DVD, se tem legenda. Será que não dá para ver? Isso. Então, vou passar. Aqui tem 2. Então você testa um e testa outro. E vê se tem legenda, mas você tem que deixar passar um pouquinho o filme, porque é falado em várias línguas. Se tem legenda, em que língua é a legenda de cada um deles. E se tem um deles que é em português, aí estamos salvos. Pronto.
Perfeito, está aberta a sessão. Agora, se vocês quiserem, preferirem fazer isso num formato um pouco diferente, sei lá, por exemplo, todo mundo virado de costas para mim, ou todos deitados, eu não tenho nenhuma objeção. Eu também posso deitar, alguém faz uma espécie de massagem que eu também vou adorar. Gente, amanhã eu viajo para Nova Zelândia, são só ao todo 22 horas de voo. 22 horas, eu com as costas assim, eu vou chegar já em estação de cadáver. Então eu vou voltar, quando eu voltar, eu venho já para o meu sepultamento. Mas o filme vai ser, tudo bem, uma espécie de ação post-mortem. Mas vocês escolhem o formato da nossa dinâmica, tanto de configuração espacial, corporal, mental. Não, estou brincando, não precisa inventar a roda não, é só... Oi, como é? Começa a correr pela sala. Ah, pode ser, né? Desde que eu não precise ficar correndo. Se me dispensarem. Se quem encomendou esse outro livro estiver aí, me diz que aí eu já fecho toda aqui a banquinha. É o William James. Está aqui. Tá. Entendo perfeitamente. Senti vontade de trazer, de devolver isso. Eu não sabia que alguém seria assim. Então, é um... Eu vou situar esse problema num contexto com o qual eu convivi há 2 dias atrás, que eu vou trazer porque é uma situação que no Brasil vai mais e mais se acirrar. Eu tive, antes de ontem, em São Carlos, para uma palestra, um lançamento, uma atividade com um grupo grande de mestrandos, doutorandos e outros alunos, etc. Era um laboratório de pesquisa, um grupo de pesquisa sobre a questão, chama assim, eu acho que chama assim mais ou menos, a questão da diferença
e da raça. Ou seja, é um grupo que tem uma forte presença dessas teorias que a gente trabalhou aqui, chamadas, sei lá, filosofia da diferença. E, ao mesmo tempo, metade são negros, cuja questão principal é como trabalhar teoricamente e pragmaticamente a questão da negritude no contexto brasileiro, onde a ideia de identidade é uma ferramenta indispensável para ser reconhecido, para ampliar os direitos, para fazer valê-los juridicamente, etc. Então, olha só, qual que é o conflito deles? Por um lado, todos eles... Então, metade são brancos, metade são negros, desse grupo todo. Para os negros é claríssimo que a questão da identidade pode funcionar como uma defesa, no bom sentido, dos seus direitos e politicamente, socialmente, fazê-los saírem da invisibilidade e serem reconhecidos na sua diferença. E aí, ao mesmo tempo, vem esse problema da diferença num sentido maior, isto é, não só que os negros são diferentes dos brancos e, portanto, devem ser reconhecidos, mas aí vem tudo o que a gente trabalhou sobre a metamorfose, o direito de mudar, de ser diferente não apenas de um outro, mas ser diferente de si mesmo, os devires todos aos quais todos nós estamos sujeitos e podemos assumir, intensificar, toda a questão de uma certa mutação, né? Então, são dois problemas que parece que, digamos assim, se contrapõem, né? A reivindicação da identidade... Nossa, está todo mundo tossindo. A reivindicação da identidade e outro... Mas, eu vou tentar ser o mais claro possível. A reivindicação da identidade como pensada como um certo... como um certo direito à diferença, e outro, a reivindicação aí eu vou dar um outro nome, não vou deixar o mesmo nome de diferença, senão vai confundir. O direito, já nem falemos em direito, mas a diferenciação. O que é a diferenciação? É o processo pelo qual o que é de um jeito torna-se de outro. Eu que sou X, posso tornar-me Y. Ou assumir outras linhas de vida que não apenas aquela que me foi legada como um traço físico, ou psíquico, ou econômico, ou histórico, etc. Então tem a turma da identidade e a turma da diferenciação. Mas não são dois grupos necessariamente, são duas concepções.
e pergunta: será que elas são dicotômicas? E essa é a pergunta que me foi feita, né? Como conciliar isso que para nós é um conflito, a identidade e essas teorias todas, que justamente combatem a primazia da identidade. Então, como conciliar uma necessidade política vital de defender a identidade e, por outro, esse desafio de combater a noção de identidade que filosoficamente tem pesado no Ocidente e tem nos estrangulado N vias de abertura. É bonita a questão, não é? Quer dizer, pelo menos para mim. Aí, eu primeiro fiz, era um público grande, assim, umas 50 pessoas. Eu comecei perguntando, primeiro, o que é identidade para vocês? E eu estava perguntando principalmente para quem tinha formulado essa questão, que era o grupo dos negros. O que é identidade para vocês? E eles me responderam lindamente. Primeiro, identidade para nós é algo que vem de uma experiência histórica, que está, em geral, ligada a uma certa exclusão econômica, social, a escravidão, etc. Identidade, então, tem a ver com uma experiência. E segundo, tem a ver com o nosso corpo. Experiência e corpo. Duas coisas que não podem ser negadas. Não dá para negar essa experiência e não dá para negar esse corpo que, ao levar essa cor, produz certos tipos de estigma, de exclusão, de desqualificação, etc. E num certo momento, uma moça diz, há autores que pensam a identidade de modo estratégico. Isto é, não é uma essência, mas pode ser usado estrategicamente numa luta. E a minha segunda pergunta é, como é que para vocês isso conflita com a questão filosófica contra a identidade, etc. Bom, e aí foi toda uma resposta mais complexa. Então, só para situar, como não é um problema teórico, não é um problema de vida. Não só para os negros, para as mulheres, para os LGBT, para as minorias, para os loucos, mas para qualquer um, né? E para um artista também, que se pensa em relação a uma tradição, em que medida que ele está vinculado a essa tradição e, portanto, ele a prolonga de algum modo, ou de que modo, ou a que ponto ele tem o direito, né, de subverter essa tradição, de se descolar dela, de reinventá-la inteiramente. E esse é todo o problema que da vez passada, se eu não me engano, a gente formulou com aquela historinha do Platão, o mesmo e o outro. A gente falou disso, né? Não estou delirando. Falou? O mesmo e o outro. Oi? Demiurgo, cara, Demiurgo. O Demiurgo. O Demiurgo, isso. Desculpe, eu estou surdo. Tá, é o Demiurgo. Isso mesmo, exato. O mesmo e o outro, quer dizer, a mesma idade e o outramento. E eu quero crer que a polarização entre esses dois elementos, ela é menos dicotômica do que ela nos parece à primeira vista. Então, eu vou tentar mostrar isso com alguns exemplos.
pareceria que no Deleuze e Guattari tem uma espécie assim de rejeição absoluta da identidade, da mesmidade e, por conseguinte, de outras figuras que têm a ver com isso. Por exemplo, da repetição. Né? Mas não é o caso. Por quê? Por exemplo, o livro mais importante do Deleuze, ainda antes dele escrever com Guattari, chama-se Diferença e Repetição. E tem todo um pensamento sobre a repetição. A repetição não é demonizada, não é diabolizada, não é esconjurada. Nós vivemos também de pequenas e de grandes repetições, que são como a condição de pequenas e grandes invenções. Há todo um pensamento no Deleuze e Guattari sobre a repetição. Conseguiu? Um sim em português e outro não. Perfeito. Um não conseguiu abrir. Ah, E o que eu consegui abrir está em inglês com legenda. E o que é falado em francês está com legenda em inglês. Então, inglês com legenda em inglês. todos entendem quando é legendado em inglês? Mas a parte em inglês não está legendada. A parte em inglês Só não está a parte legendada. em francês está legendada em inglês. A parte em inglês está sem legenda. Tá. E esse outro eu não consegui abrir porque ele é Blu-ray. Ah, o outro é esse aqui. Esse aqui eu não tá. consegui Esse não abrir. está legendado. Esse pode ser que esteja legendado inteiramente. É, tá bom. Tá. E esse Ah, aqui- esse é um sistema que não vai funcionar aqui. É. Tá bom. Talvez só com um leitor. Se alguém tiver um leitor de DVD que lê Blu-ray, possa trazer. Tá. Eu posso também tentar fazer o download em casa de alguma coisa, tipo aquelas coisas pirata. Fazer o download e aí. E fazer o download das legendas. Se existir esse filme Então, você sabe, isso no que eu mundo não. pirata. Né? Isso que eu não lembro se tem a legenda em português. Mas se a gente conseguir legenda em inglês, acho que já ajuda, né? Tipo, né? Não? Em vez de só ouvir em inglês. Eu preciso perguntar para alguém, porque a gente já lançou, eu já exibi esse filme algumas vezes, mas eu tenho uma memória de galinha, não sei se tinha ou não legenda em português. Tá, vamos pensar. Então, eu volto para o meu... Há algo na repetição e na reiteração, como, por exemplo, uma peça que você ensaia todo dia e que você tem que repetir. Mas é a partir de uma certa repetição que se engendram pequenas invenções, né? Que não se dariam sem a repetição. Como se a repetição fosse uma condição de uma certa invenção. Como se a invenção não saísse do nada, mas saísse precisamente dessa repetição. Tem a ver com disciplina? Não? Como? Disciplina? Não, é menos do que isso, hein? É menos ou é mais? Vou te dar um outro exemplo. Eu não sei se eu falei para vocês, acho que sim, um sociólogo do século XIX chamado Gabriel Tarde, que tinha aquela teoria sobre a imitação. Então vou falar, não falei pelo visto. No século XIX tinha um sociólogo famoso chamado Durkheim, que é a única celebridade da sociologia que sobrou. Mas tinha um sociólogo que não foi em nada reconhecido na época, que foi redescoberto muito mais tarde como um gênio, chama Gabriel Tarde. Como se escreve de tarde ou de manhã? Tarde. Gabriel Tarde. E é um gênio, ele escreveu um livro chamado As Leis da Imitação. E ele tem uma teoria que é
há duas coisas no mundo, apenas. Já quando alguém fala assim, a gente fica, conta, né? Finalmente alguém simplificou tudo. Aí, uma delas, diz ele, é a imitação. Isso quer dizer o quê? Imitação. Imitação. Todos imitam todos o tempo todo. Todos copiam as atitudes, os gestos, as palavras, os tiques, as condutas, o tempo todo. Ou seja, há ondas de imitação. A sociedade seria impensável sem essa ondulação imitativa. Só que cada um que imita introduz na imitação uma minúscula diferença. Então, o que é uma onda que pareceria apenas homogênea, ela vai produzindo uma bifurcação. E a diferença, diz o Tarde, com essa palavra, a diferença surge precisamente dessa imitação. A diferença, ou a inovação, ou a invenção. São minúsculas invenções que vão se acumulando e produzem uma transformação grande. Então ele diz, a invenção não é obra dos grandes gênios. Ela é a potência do homem comum na sua imitação. Todos nós, então, tudo bem, todo mundo usava boné. De repente um cara tem uma pequena, sei lá, ele vai no espelho e põe o boné para trás. Aí o vizinho vê, põe o boné para trás. Aí não sei o quê. Aí de repente tem um bando que toca música que se identifica por pôr o boné para trás. Depois o planeta inteiro está com o boné para trás. Percebe? Imitação, invenção. Repetição, diferença. Percebe como aí a gente saiu da polaridade excludente e dicotômica entre a repetição e a diferença, entre o mesmo e o outro. E talvez nós sejamos constituídos precisamente assim, dessa necessidade de todos os dias eu acordar, me olhar no espelho e dizer, Peter, bom dia, eu sou você, você é eu, continuamos juntos, essa é a minha identidade. E ao mesmo tempo, ao longo do dia, eu vou tendo 1000 bifurcações. E no dia seguinte eu acordo de novo e vejo a mesma pessoa, até que um belo dia eu já não enxergo direito, e já não sei quem está na minha frente, e aí, estou brincando já, mas enfim, tem, digamos, essa, talvez por um tempo, tão afoitos nós estávamos de nos libertar da tirania da identidade, que nós precisamos, em algum momento, habitar o outro polo exclusivamente, sem levar em conta que essa dimensão de repetição, ela é constitutiva, inclusive psiquicamente. Tem o meu nome, que todo dia eu repito, que eu ouço, que não sei o quê, que me dá um certo território mínimo para experimentar todas as decolagens e derivas, né? Senão pareceria que ou isto ou aquilo, como se essas coisas não se entrelaçassem, né? Então, lá na conversa sobre raça, isso veio, eu tentei mostrar como essa abissal polarização era quase que um falso problema, que dava para defender, e eu não sei se o termo é identidade ou se é uma certa experiência comum, ou até esse problema, né, a assunção positiva da cor, e ao mesmo tempo as derivas
subjetivas, e também outra coisa, as contaminações, né? Porque, para mim, é muito importante, por mais que o movimento negro, às vezes, se centre muito na questão de um certo purismo racial, no Deleuze e Guattari, pelo menos, a questão toda das minorias, o que interessa não é apenas que uma minoria se constitua no seu contorno identitário e defenda os seus direitos, tudo é totalmente legítimo, mas que haja contaminações, que haja um devir negro do branco, né? Um devir japonês do negro, um devir índio do japonês, um devir judeu de todos eles, um devir não sei o quê, mas não só um devir de uma outra identidade, um devir árvore do Dom Juan, um devir molécula do escritor, um devir barata do Kafka, um devir imperceptível, etc. Assim, um devir louco do Peter quando trabalha com os malucos, né? Mas um devir filósofo, porque é preciso que eu abandone a minha posição de filósofo no grupo dos malucos lá do teatro, para que alguém possa ocupar o lugar do filósofo. Então tem um devir louco meu que libera o louco para um devir filósofo. O que impede de acontecer os devires? Porque você falou um pouco essa coisa da diferença de repetição, você vê esse exemplo do Boné. Aí me veio a história, questão negra e tudo, da escravatura, e que vem, né, desde... Porque é a diferença e a repetição, e só que de outras formas agora. Assim. E aí eu fico pensando, o que para ter essas diferenças, né, de negro, ter um devir branco, ter um devir japonês, que existe um pensamento que ele é muito mais, talvez, um pouco mais opressor, que faz que o indivíduo ele não se deixe se arrebatar por esses devires, assim. Então sempre tem uma barreira. E obviamente eu acho que parte da barreira é realmente social, no sentido de que se prende por exclusão, se amarra, assim como se amarra, por exemplo, vou multiplicar um pouquinho o meu exemplo. Durante, sei lá, o século XX, se amarrava o judeu à sua identidade étnica, racial, religiosa, como se amarra um cachorro ao poste. Ele só podia ser aquilo. E ele tinha que ser morto na medida em que ele era aquilo. Assim como se amarra o negro à sua identidade negra, como se ele só pudesse ser negro e não pudesse ser também outras coisas. E se amarra um louco à sua condição de doente mental, como se ele só fosse aquilo e não pudesse ao mesmo tempo virar um escritor chamado Artaud, virar um dançarino chamado não sei o quê. Então, esses estigmas são, digamos, modos de o Estado, ou tudo que vai junto, né, os interesses econômicos, de cristalizar cada um na sua identidade, inclusive para poder gerir melhor os interesses, as clivagens, não poder evitar que um salte de uma condição subalterna a uma outra mais superior ou vice-versa. Quer dizer, são modos de proteção de um sistema de absoluta assimetria. Até porque a palavra negro, né, ela é uma coisa inventada também, né? E aí parece que de um certo modo, de um certo tempo, a pessoa de cor, né, que era dominante, pegou essa palavra e transformou ela como resistência também. Exato. Né? Então, acho que tem esses lugares também, assim, mas eu fico pensando como
como as palavras ou como... Sim, as palavras são o modo... as palavras são um marcador importantíssimo para manter a identidade vinda dos que têm preconceito como uma prisão, né? Negro, judeu, louco, gay, etc. A palavra é uma espécie de condenação, né? Aí, claro, quem está do outro lado, às vezes, com razão, assume a palavra preconceituosa e faz dela um orgulho, né? Sim, negro. Black is beautiful, né? E converte o que era negativo. Eu até estou com esse problema porque a gente vai lançar um livro do Achille Mbembe, que é um pensador africano da maior estatura hoje em dia, e que escreveu um livro chamado Crítica da Razão, agora em francês ele escreveu, Crítica da Razão de la Raison Nègre. Ora, o que acontece? Na França, nègre é uma palavra pejorativa. Aí eu uso minhas viagens também para fazer uma consultoria gratuita. Eu perguntei para aquele público que eu encontrei ali, que é muito familiar a toda a literatura sobre a negritude no Brasil. Por quê? Porque eu tinha a ideia seguinte, que em português, preto é mais pejorativo e negro é mais neutro. Então pensei, crítica de la raison nègre, o nègre é diferente do noir em francês. Nègre é mais pejorativo, noir é mais neutro. Mas no título está o mais pejorativo. Então precisava escolher a palavra mais pejorativa na tradução do título em português. Eu pensei, então deve ser crítica da razão preta. Mas o nosso revisor falou, não tem essa diferença em português desse jeito como tem em francês. E eu perguntei para o público todo ali, que mexe com isso todo dia, fala, não, depende do contexto. Negro, se você diz negro fedido ou preto fedido, é a mesma, o grau de preconceito é o mesmo. Né? Como se você dissesse um judeu nojento, tá? E essa polaridade não existe, talvez porque foram se apropriando do negativo de um jeito positivo e de algum jeito, eu não sei, também nem sei o que você pensaria. Nos Estados Unidos, se o branco chamar o negro de níger, é preconceito, mas Isso. se o negro chamar o negro de níger, já não é. Já não é, exato. Nos Estados Unidos é mais claro, mas também depende do contexto. Enfim. Então, eu diria que essa... Eu respondi a sua pergunta? Não, né? Vai indo, né? Vai indo quer dizer, eu vou enrolando quem perguntou para ele esquecer da pergunta. Não, mas eu acho que eu estou... Não, porque é uma coisa que eu tenho tentado como formular filosoficamente, sem, a partir desse pensamento, sem privar aqueles que precisam... No Deleuze e Guattari tem uma... Quando eu falei, eu acordo, olho para o espelho e tal, é o que o Deleuze e Guattari chama rações de subjetividade cotidianas. Né? Um cachorro precisa da sua ração por dia. Eu também preciso de uma ração de eu por dia para continuar, né? Porque se eu disser eu sou múltiplo e tal, aí começa assim, eu já nem... Pronto. Sigam. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa... Você tinha falado do Gabriel Tarde. Eu falei do Gabriel Tarde, era um exemplo, né? Olha só, tem uma coisa no Nietzsche, por exemplo. Né? O Nietzsche, que é assim o filósofo da criação, da invenção, do artístico, do dionisíaco, de não sei o quê.
O Nietzsche tem uma ideia muito forte e enigmática sobre o eterno retorno. Nossa, será que eu vou explicar isso aqui? É? Explico? Tá bom. Vocês pediram. O eterno retorno é um conceito importantíssimo no Nietzsche, que tem várias versões, né? Uma versão, que é a mais simplória e tola, é dizer que, no fundo, o Nietzsche está dizendo que tudo o que aconteceu vai se repetir eternamente. Isto é, o número de elementos do universo é finito. Depois de um tempo muito grande, todas as combinações vão ter ocorrido, e, portanto, nada mais vai restar ao universo senão repetir as combinações já feitas. Ou seja, daqui, sei lá, 100.000 anos, nós estaremos aqui novamente ouvindo essa mesma aula sobre Nietzsche e o eterno retorno. Quer dizer, a gente se encontra daqui 100.000 anos nessa mesma situação. Então, que a combinação terá que ser a mesma, por quê? Porque, sei lá, se você pega 10 elementos, você combina eles de não sei quantas combinações dá. Feitas todas as combinações possíveis, você recomeça o jogo e as combinações vão se repetir. Então, sendo o tempo infinito e o número de elementos finito, fatalmente, depois de um certo tempo, são os mesmos elementos, as mesmas combinações vão acontecer. Bom, mas isso, obviamente, não é para isso que o Nietzsche foi um pensador, porque isso aí seria... A ideia do Nietzsche é outra. É outra. Não é uma doutrina cosmológica, de que então tudo se repete depois de um certo tempo. É uma doutrina ética. Aí eu vou tentar explicar isso. Seria mais ou menos o seguinte. Vou formular assim. Tudo o que queres, queira-o de tal maneira, isto é, com tal intensidade, que possas querê-lo infinitas vezes. Por exemplo, nossa, eu te amo muito, te amo para sempre, quero sempre. Então, por enquanto, é infinito. Por enquanto, eu quero você infinitas vezes. Até que a gente brigue e depois eu digo nunca mais, né? Mas, então, enquanto dura, eu quero infinitamente aquilo. Né? Então, há no Nietzsche essa ideia de que querer deve ser submetido à prova do eterno retorno. Isto é, querer só vale mesmo, só é um querer inteiro, intenso, quando ele admite querer
a eterna repetição daquilo. Então quem diz, não, eu só quero uma vez e nunca mais, é um meia boca, é um querer, é um meio querer. E meio querer não vale. Para o Nietzsche, não vale. É um querer assim, então tá, vamos fazer uma vez, nunca mais, hein? Vamos ter uma aula do Deleuze e nunca mais. Não. Se eu mesmo quero, Spinoza, não, eu quero eternamente Spinoza, porque cada vez é uma vida nova que vem. Quer dizer, percebe como na repetição a intensidade é tal que a cada vez é uma novidade. Embora não pareça, mas, sei lá, se você pega as culturas indígenas, todo ano o mesmo ritual. Se você olha assim, puta, que saco, todo ano mesmo. Mas nada, são rituais de reinauguração da vida e do mundo e do cosmos. E é a gente que não tem ritual mais, que pensa que a repetição é pura monotonia. Porque o nosso tempo é que é monótono. Mas quem pega uma criança, a repetição é pura... A repetição é a alegria. Então, o nosso preconceito contra a repetição é a intensidade. Agora, a gente valorizou tanto a criação e colocou a repetição como menor. Então, você pega um autor como Mircea Eliade, que trabalhou bastante sobre a repetição, o ciclo, etc. Entende isso, que para as culturas que têm rituais cíclicos, o ciclo não é uma mera repetição, é uma reinauguração, é um renascimento, é um início novo. Então, no Nietzsche, essa ideia do eterno retorno é como se fosse a experiência da intensidade absoluta. Então, no Nietzsche tem uma valorização. Embora no Nietzsche tenha uma valorização gigantesca da própria criação, do novo, da novidade, etc. Percebe que para o Nietzsche também convivem essas duas coisas sem que elas se contradigam. Eu dei mais um exemplo, não dei? Sim? Repetição não é... Aliás... Não, não é um teste, eu só queria saber se eu respondi a sua pergunta. Mais ou menos, né? Não muito, né? Eu não consigo responder pergunta direito, nunca. Então eu vou desviando. Mas eu dei alguns exemplos conceituais, por exemplo, imitação e invenção. Criação, repetição. Diferença e repetição. São três, eles ecoam entre si, né? Ou o mesmo e o outro. Percebe? Todos eles vão na mesma linha de pensar essas duas noções não como dicotômicas. E se a gente consegue pensar isso, a gente não fica prisioneiro de um dos polos abominando o outro. E consegue pensar, inclusive, né, que às vezes ensaiar por anos não necessariamente é apenas o mesmo, mas é uma fonte de reinauguração, ou de reinvenção, ou de recomeço. Diga lá. E depois você. Acho que na biologia tem uma coisa que é assim, alguns organismos vivos que têm ciclos de transformações, quando numa situação muito extrema, podem se transformar em uma coisa completamente diferente. Se eu não me engano, não precisa ser salto quântico. Só acontece mesmo se é uma situação muito extrema. Não é uma coisa que acontece. Só que quando acontece, a coisa adquire uma qualificação completamente diferente daquela tinha.
colocar isso no meio dessa coisa. Tá. Deixa eu fazer então um adendo à tua observação para agregar mais um componente, mais um exemplo, eu diria, que está no Nietzsche também. O que diz o Nietzsche? Ora, a vida tem como que duas vertentes. Uma delas é assim, se preservar, ou seja, conservar-se. É a dimensão da conservação. A vida que monta para si as condições para que ela possa perseverar. Então, é uma dimensão de conservação. Para isso está a adaptação, a memória, a regulação. São vários fenômenos vitais que visam a conservação. Mas, ao mesmo tempo, a vida, se fosse mera conservação, ela seria entrópica, ela seria mortífera, ela teria se extinguido. Ela precisa o tempo todo inventar alguma coisa, inclusive... Bom, então, esse é o segundo viés, que não é de conservação, mas é de invenção, de experimentação. E, às vezes, de experimentação que põe em risco até mesmo as condições de sobrevivência. Então, tem essas duas dimensões. Uma é de conservação, ou seja, é do mesmo, e a outra é de invenção, que é da diferença do outro. E a vida é uma composição das duas coisas. Ela não pode simplesmente abrir mão das suas condições de preservação, sob pena de se extinguir, mas ela não pode abrir mão das suas condições, as suas linhas inventivas, sob pena de se cristalizar e perder a própria possibilidade de se expandir. Então, esse é um modelinho um pouco simples, mas ele é um exemplo elementar da coexistência entre essas dois vetores. Você ia perguntar? Não, ia contar. Ótimo. Ótimo. Em relação a esse tema aí do vetor, que eu tenho pensado, eu acompanho um grupo de mulheres que estão há 16 anos juntas, elas se encontram toda terça-feira para bordar. Para? Bordar. Sem intenção, assim, não tem uma finalidade esse bordar. É pelo encontro. Elas, há 16 anos atrás, decidiram que queriam ter alguma coisa para se encontrar e elas bordam. E aí eu comecei a acompanhar, porque eu estou estudando envelhecimento, aí então mulheres que estão envelhecendo juntas nesses 16 anos. E é louco, porque mexeu comigo em relação a essa coisa do tempo e da repetição. Porque toda terça-feira, 8 horas pontualmente, elas sentam e começam a bordar e vão até as 10 horas. E o que elas bordam? Que é a única coisa que tem um projeto. Elas bordaram por 10 anos a obra do Guimarães Rosa. Não é assim que não bordar qualquer. Bordado, estudado, Guimarães Rosa, Freire, Brinca. por 3 anos. Mas bordaram o Guimarães quer dizer o quê? Com letras? A obra. Não, elas bordam as imagens. Elas leem e vê as imagens que tem na leitura. Brinca. Traz. Que maravilhoso. Em panos grandes, elas chamam de painéis. E elas não vendem, elas não aceitam encomenda, nada, porque é uma coisa que é do desejo delas. Que fabuloso. E a única coisa que elas têm também é que esse bordado ele possa interagir com outras linguagens artísticas.
Então, se vai ter um teatro de Guimarães Rosa, elas emprestam os panos para usar no palco, por exemplo. Bordaram por 3 anos o Minha Couto, a obra do Minha Couto. E agora, esse ano, começaram o Euclides da Cunha. Não brinca. Chamaram especialista em Euclides da Cunha para conversar com elas e elas estão bordando isso. Aí tem toda uma conversa, porque agora estão bordando a dor, o sofrimento, que antes elas não tinham bordado ainda. Então, como transformar essa dor e sofrimento em algo belo. E aí, mas assim, não é que lá na hora elas ficam filosofando ou conversando, claro. não. É conversa mesmo. Tricotando. É. E uma delas ficou doente, não sei bem se foi um aneurisma, e ficou em coma. Quando ela voltou do coma, ela olhou para a filha e a primeira coisa que ela perguntou: onde estão as minhas linhas e as minhas agulhas? Então é bem que eu associei essa questão do eterno retorno. Ela teve, assim, no limite, né, entre a morte e morte, limiar. E quando ela voltou para a vida, eu quero o mesmo. Eu quero de novo voltar a bordar. Então tem sido assim, muito interessante acompanhar, e também em relação ao que a gente está vendo aqui, nesses encontros, no curso, essa coisa de como viver ali no grupo, o que é estar junto, onde que estão as individualidades, as singularidades como elas são preservadas, como é conviver nesse grupo. Que depoimento estupendo, hein? Puxa vida, maravilhoso. Tem sido muito legal e também está fazendo todo sentido, né? O que a gente vê aqui. Quer dizer, eu vou fazer uma pequena derivação do que você está dizendo, só para acrescentar, nem sempre o mesmo é o mesmo, e nem sempre o que parece outro é outro. Por quê? Porque o capitalismo nos oferece coisas diferentes o tempo todo, mas é o mesmo. É mercadoria, é lucro, é interesse. Há carro assim, carro assado, carro dessa cor, daquele tamanho, mas é carro, mas é mercadoria, mas é dinheiro, etc. Então nem sempre. Peter, e o Oi. Robson do Tournier? Ah, o Tournier, e aí, vocês já leram? Leram? Michel Tournier, nossa, é mesmo, a gente começou por ali, né? Ali, né? E aí? E aí? Conta um pouquinho. Da conservação e dessa invenção. Veio muitas coisas de Robson do Sexta-feiras. Um lugar de colocar em prática o que a gente já viveu. De repente chega um outro cara que explode, né? Cria outro ambiente e vira outra coisa, mas que no final é quase a mesma coisa. Não conta o final, não conta, spoiler. Então nós não vamos falar do final do livro, a gente só vai, quem quiser assim, fazer uma reflexão filosófica sem contar. Me confunde um pouco, pensando agora até onde eu fui, porque parece que essa experiência da diferença, ela vem com com uma flexibilização, um certo, eu estou muito com a palavra imagem, apagar do outro. Assim. Apagar? Apagar. E de como, por exemplo, no momento que ele se sente observado, né, pela própria ilha, e essa relação com esse se sentir observado e tal, aí me confunde um pouco, porque parece que é esse outro também, ou essa relação que a gente tem com essa estrutura outro e que é com a gente mesma também, que impede
a diferença, ou que parece que você precisa ter essa experiência e se relacionando com isso de, sei lá. Mas é se deixar olhar pelas outras coisas? Não, essa assim. Não, me confunde um pouco porque parece que só é esse isolamento que começa a permitir uma Entendi. invenção. Entendi. Que pode ser que chegue no final Entendi. claro que é a mesma coisa, mas. Entendi. Tá. Quer dizer, pareceria que apenas, isso que você falou, né? Apenas a solidão ou o isolamento que nos libertaria dessa estrutura outrem que nos prende ainda. É isso? Entendi. Essa civilização. E nesse sentido, um processo de Domesticação. Mas a gente não precisa tomar literalmente o que o romance está contando, né? Ele nos ajuda a pensar uma certa coisa, que é... Eu vou extrapolar agora o romance para não ter risco de spoiler. Vamos tomar o Nietzsche um pouquinho, tá? O Nietzsche vai dizer o seguinte: a civilização, ela por assim dizer, esculpida ao longo do tempo, né? E essa escultura não é assim uma festa, né? É com muita crueldade, com muita violência, que se vai domesticando esse animal homem, esse bicho homem. O custo em sofrimento, em dor, em repressão, em recalcamento, em silenciamento é tão monstruoso, mas ele não aparece, né? Uma cultura civilizada, o tanto de barbárie que ela mesma operou sobre si mesma, o Nietzsche diz, ocultado. Agora, então, temos... Quanto avião que passa aqui? Que saco. Isso é o ar-condicionado? Não é um avião? Agora é o ar-condicionado. Antes era avião. Tá bom. Então, o que o Nietzsche chama de um certo gregarismo. O que é um gregarismo? É esse espírito de rebanho. Quer dizer, para fazer inclusive uma população, essa domesticação vai produzindo uma certa homogeneidade, né? Então, o rebanho é essa homogeneidade, o espírito de rebanho. Agora, é óbvio que para o Nietzsche, o espírito de rebanho é uma... Então, espera aí. Então, para Nietzsche, essa domesticação dos instintos e não sei o quê, por mais bárbara e abominável que seja, é uma das condições da produção da cultura. Ele não está julgando nem avaliando, né? Ele mostra como a nossa cultura, por mais elevada que pareça, ela é fruto também disto, mas não só disto. Agora, todo lance é se perguntar, bom, ok, essa gregariedade, essa homogeneização, essa domesticação,
é uma dos operadores, mas tem um outro que é precisamente qual é aquela ovelha negra que sai do rebanho e propõe alguma coisa que para o rebanho parece absolutamente insuportável, ou desviante, ou louco, ou inútil, e ali nasce alguma coisa que só mais tarde pode, inclusive, se incorporar à cultura como, né? E essa ovelha negra, ou esse desviante, ou esse louco, ou esse esquisito, ele pode ser excluído, pode ser desqualificado, pode ser considerado mais frágil pelos que sobrevivem com desenvoltura, mas é ali que nasce alguma coisa nova, né? Então, não significa necessariamente que o Nietzsche faça o elogio da solidão, mas ele faz sim um certo elogio da diferença, daquilo que se diferencia e daquilo que, num certo momento, tem uma espécie de excepcionalidade que depois vai ser incorporada à cultura, né? Então, a gente hoje pode pensar diferente do que naquele tempo, com um certo romantismo, etc., né? O gênio, o indivíduo excepcional e tal. A gente pode pensar, e eu acho que isso é mais do que interessante, que não necessariamente esses desvios acontecem individualmente, que esses desvios ocorrem numa comunidade, por exemplo, que toma um desvio. Por exemplo, isso é um desvio excepcional, feito em conjunto, né? E que destoa inteiramente do que é a terceira idade comumente. Oi? Destoa totalmente. Envelhecimento ativo. É uma reinvenção do envelhecimento, não é? Mas feito em conjunto. E talvez essa ideia mais contemporânea que a gente poderia sustentar, que os desvios hoje, os desvios criativos, que são da ordem da reinvenção, são cada vez menos fruto de um gênio solitário e cada vez mais se engendram em situações mais coletivas, de bando ou de grupo, ou de experimentações do comum, né? Sei lá, por exemplo, não sei, estou pensando lá, o nosso grupo de malucos lá do teatro é um desvio em relação à condição dos esquizofrênicos em geral. É um pequeno desvio, nada monumental, pequeníssimo, mas tá bom, não importa o tamanho. A escala é diminuta, que, no entanto, foi coletivo, grupal, coletivo, sei lá o quê, e depois tem uma potência de contaminação que não dá para prever, né? Então eu sei que tem vários lugares no Brasil que se inspiraram nessa experiência para poder produzir, inclusive dentro de um hospital psiquiátrico, ou fora, ou não sei o quê, alguma coisa dessa natureza. Então, olha lá, a pequena invenção, a imitação, e cada um vai imitar a seu jeito. Então temos o Gabriel Tarde de novo voltando. Mas pelo menos saímos disso que te dá a impressão, que te confunde um pouco lá no Tournier, que parece que o único jeito é o indivíduo. E eu estou tentando mostrar que a gente pode pensar
continuar pensando na matriz de um certo desvio, mas que não seja necessariamente sustentado por um indivíduo, mas seja fruto de um agenciamento coletivo. Diga. Quando você falou de repetição, me veio muito na cabeça o que é a repetição para a psicanálise, para Freud e tal. E eu sempre, como uma psicóloga, eu sempre ouvi isso de uma maneira muito negativa. Repetição como pulsão de morte, como pulsão dos mesmos impulsos, né? Repetição de padrão. Não sei, eu fiquei pensando que transformou bastante o que eu tinha. A vida inteira isso. Mas também como pensar isso internamente, né? Porque a gente falou da repetição, da intenção, a partir de outros rituais, né? Ou de uma coisa mais social, assim. Eu queria que você falasse um pouco dessa repetição interna. Assim. Psíquica, né? Então, é porque, por exemplo, na psicanálise tem você tem toda a razão, né? Tem essa questão da repetição como a repetição repete-se o que não se elabora, né? Agora, tem um outro elemento que na psicanálise é muito presente, que, por exemplo, a libido busca repetir uma experiência prazerosa. Por isso que, num certo sentido, a mãe é uma espécie de matriz de prazer que depois se busca. Então aí, bom, todos os clichês, se busca na esposa a mãe que se foi obrigado a renunciar, etc. A ideia do Deleuze-Guattari sobre a libido é diferente. Você percebe, tem dois. Você falou da repetição como um problema, mas tem o outro, a repetição. Não, mas eu estou dizendo, na psicanálise tem uma problematização da repetição como patológica, digamos, mas tem também uma ideia da libido como uma busca da repetição, ou pelo menos, né, e eu diria que no Deleuze-Guattari é o contrário nos dois sentidos. Tem uma certa valorização da repetição, ali onde a psicanálise a vê como um problema, e tem uma diferença ali onde a psicanálise valoriza, ou pelo menos tem um conceito de que a libido busca uma certa repetição. O Deleuze-Guattari pensam diferente a libido, não como no fundo o desejo não é desejo do mesmo. O desejo, nossa, vocês estão me arrastando para continentes assim cada vez mais longínquos. Onde a gente vai parar? Eu sei onde eu vou parar amanhã, na Nova Zelândia. Porque há uma teoria do desejo no Deleuze-Guattari que não é de reencontrar o que se viveu. Ao contrário, é de experimentar o que não se viveu. Não é de reencontrar o que se viveu. O desejo não busca a repetição do que já conhece, mas busca experimentar o que não conhece.
Então é como se na teorização do desejo, o que preside não é a repetição, mas a experimentação. E nisso ela é diferente da psicanálise. Então nos dois pontos ela é diferente. Numa que ela valoriza a repetição, na outra que ela, por assim dizer, descarta. Ou seja, será que a gente ama aquilo que a gente já conhece? Ou a gente ama um mundo possível que a gente não conhece? Pergunta para vocês. Você tem 2 semanas para responder isso. Se a gente ama, eu repito, anota, lição de casa. Pensar toda noite no seguinte. A gente ama. Como é que eu formulei? A gente ama o que a gente já conhece, ou a gente ama o que a gente não conhece. Na segunda fórmula é um mundo possível. Oi? Só esse mundo é possível. Ei, pera. Não é bem assim. Então, tá. Então essa é uma pergunta que vocês não podem responder agora, vocês têm que pensar nela toda noite. Tem um cara que assim, um artista que é muito marcante nesse sentido pra mim, assim, que é o Eric Sitter, que é um cara que sempre tá falando do novo, do experimental. Isso, exatamente. E ele e a Lígia Clark, né, tinha um pouco desse. E ele falava que só existia isso, só existia o novo, só existia o experimental, não existia o você manter alguma coisa que já existe. Ou seja, só existe o novo. Como experimentação de vida. Então, vocês veem como a gente às vezes oscila de um polo para o outro, mas a gente tem que lidar com isso, né? Com essa espécie de esquizofrenia e fazer dela assim um circuito produtivo e não uma polaridade aflitiva, vida aos céus, e agora estou repetindo. Não, agora estou inovando. Agora eu só estou inovando, agora eu só estou repetindo. Não. Saiam do falso problema. Diga. Tem uma coisa que eu pensei aqui, da mesma forma que você falou isso, que a solidão não diz respeito necessariamente a uma atitude solitária, individual, né? Isso. A gente pode dimensionar isso com um coletivo, com um acontecimento, com um fenômeno da natureza também, não sei, sabe? Eu lembrei uma das coisas que a gente falou nos primeiros encontros, que também o isolamento, né, essa atitude, não diz respeito a uma questão geográfica apenas, né, de distanciamento nesse sentido, assim, de afastamento, mas diz respeito a outros elementos de diferenciação, né? E aí pensando nisso, né, na solidão coletiva e um afastamento não geográfico, eu fiquei me perguntando aqui o que isso não sustenta, o que está implicado nessa atitude de isolamento, sabe? Se são, uma vez que ela não é necessariamente geográfica, sabe? Se são práticas de espera, não sei, sabe? Práticas de construir uma ética própria ali, assim, que nunca vai ser própria porque ela vai estar sempre relacionada ao mundo que aquele coletivo está. Mas de alguma maneira ter essa espécie de coragem, assim, de compor esse plano de composição específico para aquele momento específico, e se isso, quanto que isso é uma espécie de direcionamento para esse isolamento que não é geográfico, sabe? E também me faz pensar no próprio Robson mesmo, do livro, pensando ele como uma metáfora de um corpo coletivo também, essa vida que é uma vida também muito ligada à sobrevivência e às necessidades de construir um bairro para alguma coisa, de construir uma casa para outra coisa, de não fazer nada porque naquele momento agora não tem que fazer nada, né? E essa condição dele de construir as próprias
demandas, assim, sabe? E isso como isolamento. Muito bonita a sua pergunta. Eu diria assim, ó, a adaptação significa se moldar ao meio, né? Eu me adapto, seja meio natureza, seja meio social, meio coletivo, etc. Agora, em que medida nós não somos apenas animais adaptados e adaptativos, que nos moldamos em função das necessidades ou das determinações. A ideia do Nietzsche sobre a vida é muito curiosa. A vida tem um pedaço que é adaptativo para sobreviver, mas tem um pedaço que é absolutamente experimental. Isto é, a vida usa o meio para fazer experiências que extrapolam em muito a ideia de uma adaptação. Então, o fato de você usar o que está ao redor, não para se submeter, mas submeter o meio a uma experimentação, a uma hipótese, a uma ambição, a uma não sei o que, já faz você se descolar, né? E esse descolamento, eu estou tentando pensar, a tua ideia é que não é um descolamento geográfico, né? Mas é uma espécie de assimetria ou de discrepância. É uma discrepância que eu associaria a essa espécie de solidão ou de desvio. É uma discrepância onde você não necessariamente está sintonizada com tudo. Você recolheu um pedaço de si, esse si pode ser coletivo também, né? Recolher um pedaço de si para não apenas responder às demandas, como você diz, mas criar outras que te permitam um território existencial muito singular, embora você aparentemente até possa parecer que está tudo adaptado. A gente faz isso, a gente é assim, a gente é Zelig às vezes, né? A gente finge que está super adaptado, que nem o Kafka, né? O Kafka, alguém andava na rua, ninguém poderia notar que ele tivesse alguma estranheza. Por quê? Porque era um burocrata, trabalhava numa companhia de seguros, respeitava os horários, não tinha nada de louco, nada. E, no entanto, produzia um universo extraordinário, construindo um plano de composição totalmente próprio, que sobreviveu a ele e engendrou muitos outros possíveis, artísticos, literários, culturais, políticos também, etc. Então, por um lado, ou pessoa também, vocês podem... Tem personagens assim que são de um cinza que é muito enganoso. O cinza é uma fachada, assim, a vida cinza, sabe? Sou como qualquer outro. É uma fachada para poder experimentar coisas de uma coragem abissal, sem precisar aparecer, provocar, mas estão produzindo ali um troço fenomenal. Então, tem isso que nem sempre os mais espetaculosos realmente têm alguma originalidade. Eles podem ser provocativos. Sei lá, você pega, hoje em dia, tem uns pseudo-pensadores que adoram fazer polêmica e que estão só repisando a coisa mais conservadora e tradicional. Não vou dizer nomes aqui, porque estou sendo gravado e depois... mas tem supostos pensadores que escrevem na mídia, que dizem as coisas mais estapafúrdias,
porque querem aparecer, porque querem fazer polêmica, porque querem glamour, porque querem dinheiro, porque não sei o quê. E você sente que ali querem parecer diferentes, mas eles estão repisando a coisa mais reacionária e conservadora, e etc. E às vezes tem outros que você nem percebe, né? Essas mulheres que você falou, é isso, por exemplo, né? Então, e é ali que está se inventando alguma coisa, não aí. Então, a nossa percepção, às vezes confunde, se confunde, como nós estamos sujeitos ao que o capitalismo nos vende como novo e que é velho, né? É como se a gente precisasse treinar novamente a nossa percepção. Onde é mesmo que está o novo? Onde é que está a mera reiteração do mais conservador e arcaico? Né? Então, talvez ter olhos para essas práticas que vão se engendrando nos lugares os mais inesperados, né? Quem esperaria que, né, um bando de idosas estivesse inventando ali alguma coisa? Ninguém. Quem está inventando devem ser os artistas. Aí você vai, circuito artístico, né? Vocês conhecem. Não sei se eu te respondi. Sim, estou pensando aqui também que isso gera um problema, né, sério, assim, também no sentido, não sei se vou usar meio especialmente a palavra multiplicidade, mas de acabar, posso dizer assim, mas como se esse juízo do que é transformador, do que é uma reinvenção, ele fica completamente diluído, assim, né? É claro. No nível social macro, assim. Então imagino coisas pequenas fervilhando, assim, no sentido de que às vezes uma atitude que, sei lá, mais agressiva, ela é coerente naquela experimentação daquele pequeno coletivo, individual, sei lá o quê, e ela tem que acontecer por conta daquele plano de composição específico, que para outras vezes não está naquele momento. Então isso me dá um pouco uma imagem Exato. dessa coisa, cultura, sociedade, ser humano, totalmente trincada, assim. Ótimo, porque é isso mesmo. De conectar também, assim. Não, então eu diria assim, uma coisa é você rachar essas ideias um pouco genéricas, a sociedade, o homem, a cultura, isso não existe. Né? Não existe. Agora, a partir dessa, se enxerga essas múltiplas, esses múltiplos andamentos, ritmos, modos de vida, experimentações, arcaísmos, tudo isso, e que dá uma imagem assim mais de um patchwork do que propriamente de um, né? E aí você, é óbvio que isso não significa, então cada um fica no seu canto, cultivando o seu jardim, radicalmente, mas não, ao contrário, a meu ver, o outro esforço, né, que caberia fazer é como abrir cada experimentação para as outras experimentações com as quais ela pode ressoar e fazer uma espécie de linha transversal onde isso se amplifica
e incide, mais do que ressoa, incide, contamina, se dissemina e produz o que o pensador chamou de quantidade psicossocial, quer dizer, faz um efeito maior do que o tamanho da experiência, né? E isso eu acho que é muito importante para pensar em termos não de fechamento, mas de ressonância, de disseminação e de um coletivo numa escala mais ampla. Você está fazendo lembrar um livro do Watson, comecinho do Viver Junto, que ele começa a falar que essa questão, para ele, talvez tivesse mais associada, sei lá, aos próximos, aos amigos, do que uma questão... Mas você vê? E aí, isso para mim é interessante também, essa proximidade, porque ela não é... Então, Enfim. mas ó, é legal isso, porque, então tá, ele diz, talvez isso seja só para os amigos. Exatamente. Tá. Aí ele dá um curso, aí publica-se esse curso. Aí um grupinho de estudos que a gente montou há muitos anos atrás, um grupo de estética, estava a Lisete Lanhado, estava a Jean-Marie Gagneban, estava não sei o que, Ricardo Fabião, um grupo que tinha 8 pessoas ali. E a gente resolveu estudar esse texto. E depois a Lisete foi escolhida para a Bienal e jogou como título Como Viver Junto. E depois isso não sei o quê, e depois vocês pegaram isso e torceram a partir de uma fala minha lá, e estamos aqui. Percebe como houve? Então, dos amigos, dos poucos amigos que talvez o Roland Barthes tinha, né, isso criou uma espécie de comunidade, uma comunidade ampla e transversal daqueles que pensam a questão como viver junto. Isso é disso. E que não é exatamente a mesma, mas ela foi sofrendo transformações, variações e etc. Então, isso sim é uma disseminação, é um contágio, mas é no meio também uma variação, onde se imita, mas também se reinventa, porque vocês já ouviram uma coisa e enfiaram uma invenção própria, que a expressão mudou, né? Com o bando, o só e tudo, já perverteram tudo, no bom sentido. E me retoma muito também essa relação com o tempo mesmo, assim, percepção. O que você... Enfim, para que tempo que você está criando, inventando, experimentando, sei lá, isso sempre me volta um pouco também. Né? Claro, porque às vezes também a gente sempre está falando do presente, mas... É mais amplo, né? Porque uma coisa é você responde a uma urgência ou uma emergência do presente. Mas a gente sabe que muitas coisas têm que extrapolar aquilo que nos é apresentado como a pauta do presente. O que é urgente? Não dá para saber exatamente se a urgência é o que a Folha de São Paulo está dizendo, ou o que a televisão está dizendo, ou o que o Circuito das Artes está dizendo, ou se a urgência, ou se não há outras urgências que elas são, vamos usar a palavra do Nietzsche, mais extemporâneas. Quer dizer, elas extrapolam o presente, elas são tão urgentes quanto as questões mais concretas do presente, mas, no entanto, elas precisam de uma duração maior para se desdobrar, para serem respiradas, para serem elaboradas, enunciadas, e para produzir, né, um pouco, para fazer nascer o que lhes é dado fazer nascer. Porque fazer nascer demora, né? Estou lembrando de um outro trecho do livro do Robson, né, que ele começa a dissolver um pouco essa Dicotomia. Dick Joy entre luz e obscuridade, né? Uhum. De escuridão e luz. Para mim, também relaciono com isso. Assim. Quanta coisa, né? Ela está desesperada já aí. É muita coisa que a gente atravessou hoje.
Mas, ó, eu assim, é curioso, eu não sei vocês, mas como no outro encontro vai ser mais amplo, muita gente e tal, né? Vai ser mais público e tal. Não, eu queria dizer uma coisa que é só para vocês, não para o povão em geral depois, tá? Mas eu tenho a impressão, a gente fez um roteiro não, eu não vou falar do roteiro que a gente fez, mas mais assim da impressão que eu tenho pelas perguntas e questões que circularam hoje, com que, como dizer, tem uma densidade que foi se adensando. É sinal que os pinos estão batendo. Não, mas foi se construindo aqui um espaço de pensamento, uma densidade, uma fineza e uma capacidade de virar do avesso as questões muito impressionante para mim. Eu tenho uma certa experiência de dar aula e de fazer trajetos com grupos e tal, mas eu me sinto muito presenteado. Oi? Uma última pergunta, um epílogo. Você sabe que a última pergunta pode ser o colapso, né? É o risco, vai lá. Uma coisa meio besta mesmo, mas falámos tanto de Nietzsche hoje que tem uma pergunta besta mesmo, que tem a ver com a relação do filme do Belatar, do Cavalo de Turim, que eu gostaria de ouvir falar sobre isso. Eu não acho que seja um filme nietzschiano, sabe? Eu acho que foi usado a imagem do Cavalo de Turim, do Nietzsche, enlouquecendo, mas eu não tenho um juízo muito claro a respeito, porque eu vi só uma vez o filme, eu não li o livro que o Rancière escreveu a respeito, né? Deve ter muita coisa sobre o filme. Ele escreveu sobre o filme um livro. Eu não sei se é só sobre esse filme ou sobre a obra do Belatar. Acho que eu gostaria de conhecer a história relacionada com Nietzsche. Ah, você queria saber da história? Ah, bom, mas isso é fácil. Então pronto. Ah, então é muito mais fácil. Não, então, o Nietzsche foi enlouquecendo, e talvez haja um episódio na cidade de Turim que marcou de fato a data e o contexto a partir do qual ele foi internado, que estava em Turim, ele viu um cavalo sendo açoitado e ele se agarrou no pescoço do cavalo. Muito tocado e fora de si. E aí ele foi levado para uma internação e a partir daí foi sendo avaliado e diagnosticado, foi de uma internação para outra e acabou, depois de um tempo, à mercê da irmã que levava ele ele já estava numa cadeira de rodas e num mutismo total, numa espécie de ausência, por 10 anos, e ela convidava, assim, gente importante da Alemanha para mostrar o bibelô, irmão dela. Ou seja, a irmã
se apropriando da figura do Nietzsche e produzindo associações horrorosas com figuras as mais sinistras da Alemanha da época, proto-antissemitas, proto-fascistas, e aí de fato é o colapso, não dos nossos encontros, mas de uma obra magistral que ficou na mão da irmã. Então, não sei se vocês sabem, mas a teoria do eterno retorno, que eu vou acabar com isso agora, que é a seguinte, eu já recitei para vocês um fragmento sobre o eterno retorno, não? Não. Então eu vou recitar isso, que é um fragmento sobre o eterno retorno, nessa visão que eu expliquei para vocês, e depois uma última frase a gente termina. Eu sei, é a única coisa que eu sei de cor na vida, porque eu tive que ensaiar muito para uma das nossas peças, né? E eu entrava num táxi no meio da peça, do lado de um dos nossos atores, mas o táxi era de verdade, era um carro de verdade que estava no palco, sabe? E aí eu sou um pedestre perdido na noite fria e chuvosa, e eu quero companhia. E eu entro no táxi e começo a conversar com o taxista. E o taxista fica à mercê das minhas perguntas meio idiotas. Por exemplo, se ele não se cansa de toda noite circular pela mesma cidade, etc. Bom, então talvez tenha um táxi no meio que não está no Nietzsche, mas é que eu tive que adaptar. Se numa fria noite de inverno um demônio se esgueirasse no teu táxi e te sussurrasse ao ouvido: esta vida, tal como a tens vivido, terás que vivê-la ainda uma vez, e tudo o que nela há de grande e pequeno há de retornar na mesma ordem e sequência. E do mesmo modo, este luar e esta aranha e a eterna ampulheta da existência será revirada ainda uma vez. Não te lançarias ao chão amaldiçoando o demônio que assim falasse? Ou dirias: vem vida, quero-te ainda uma vez, quero-te infinitas vezes. Esse é o texto que eu, no meio do táxi, no meio da conversa, lançava a queima-roupa ao chofer. E ele é um ator que ecoa algumas palavras que ele ouve, né? Então, ele ecoava e repetia algumas coisas que eu dizia, e algumas ele mudava inteiramente. Então, ele dizia, por exemplo, a eterna punheta da existência revirada ainda uma vez, em vez da ampulheta. Mas fazia todo sentido, né? Uma masturbação e tal. E uma vez ele demoliu a minha cena, que era dele também, com razão, e eu, quando ia começar, eu ia perguntar para ele se ele não se cansava de toda noite fazer o mesmo trajeto, porque eu queria introduzir a questão do eterno retorno, né? E o senhor não se cansa, e ele diz: e o senhor não se cansa de toda noite fazer a mesma pergunta? E aí ele acabou com a minha cena. Agora, o que eu queria dizer é assim:
O Nietzsche, quando pensou o eterno retorno, nessa toada desse fragmento que é maravilhoso, onde é querer intensamente, inteiramente, etc., ele dizia que só tem um argumento contra o eterno retorno, que é a mãe e a irmã dele. Que isso ele jamais quereria que voltasse. Essa irmã que fez com ele essa malvadeza. Gente, encerramos. Daqui 2 semanas, então, retomamos com o filme. Eu vou dar notícia como é que é. Mas o filme vocês preparam tudo. É um cinema, vocês podem lançar esse título, O Amor de Wick.